Bom dia a todos que nos acompanham na nossa meditação diária. Hoje estamos terminando a análise do Salmo 119 na porção Tav, o tal, como aparece nas nossas Bíblias. E é uma porção que vai do verso 169 até o verso 176. Vamos ler o texto sagrado e depois tirar as lições que concluem este belo salmo da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, chegue a ti o meu clamor, dá-me entendimento conforme tua palavra. Chegue minha súplica à tua presença, livra-me conforme tua palavra. Que meus lábios proclamem louvor, pois me ensinas teus estatutos. Que minha língua celebre tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Tua mão esteja pronta para me socorrer, pois escolhi teus preceitos. Senhor, anseio por tua salvação. Tua lei é meu prazer. Que eu viva para te louvar. Ajudem-me tuas ordenanças. Desgarrei-me como uma ovelha perdida. Vem buscar teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Muito bem, temos aqui nesse texto algo muito interessante. E nesse discurso final do salmista, vemos um anseio por Deus, da parte dele, em querer estar perto do Senhor. Nessa seção final, podemos perceber que três partes de versículos, estão de uma forma muito parecida com o paralelismo sinônimo. É quando uma frase num versículo corresponde a outra frase no outro versículo, contendo a mesma ideia. E aqui é muito interessante, porque vemos isso logo no início dessa sessão. Vemos no verso 169, chegue a ti o meu clamor. E no início do verso 70, chegue minha súplica à tua presença. No verso 169, dá-me entendimento conforme tua palavra, que corresponde ao verso 170, livra-me conforme a tua palavra. Aqui encontramos o anseio do salmista pela direção de Deus. Quando nós amamos a palavra de Deus, quando nós buscamos a palavra de Deus, quanto mais nós desejamos estar perto do Senhor, mais queremos ter essa direção divina. O salmista vai concluindo o seu pensamento no final e ele coloca isso numa forma de oração. Chegue a ti o meu clamor, chegue a minha súplica à tua presença. Ele está passando, como já vimos aqui, lutas, dificuldades, perseguições, e ele está terminando esse salmo, ele termina esse salmo clamando ao Senhor e diz: eu quero entender a tua palavra, livra-me conforme tua palavra. Ele quer a direção de Deus. Ele quer que o Senhor o dirija conforme a palavra dele. Quando nós temos o entendimento do Senhor, nós compreendemos a vontade de Deus. E isso se dá por meio da oração e do estudo contínuo da palavra de Deus. Numa segunda parte, versos 171 e 172, podemos ler novamente essa sequência. No verso 171, que meus lábios proclamem louvor. Verso 172, que minha língua celebre tua palavra. Verso 171, me ensinas teus estatutos. Verso 172, pois todos os teus mandamentos são justos. Aqui vemos o anseio pelo testemunho sobre Deus. Esse anseio sobre Deus está envolvido por um momento de celebração, de louvor a Deus e de louvor pela palavra de Deus. Essa palavra de Deus que é celebrada pela sua língua, que é proclamada pelos seus lábios, é a palavra em que Deus usa para nos ensinar, e essa palavra é correta, é justa, ela é o preceito correto do Senhor para as nossas vidas. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais queremos conhecer do testemunho das Escrituras acerca de Deus. Isso é um processo natural
a partir dessa direção do Espírito. Nós somos tocados pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus começa a fazer essa obra em nosso coração e a partir dessa leitura, desse prazer que vamos tendo na palavra de Deus, desse amor que vamos tendo à palavra de Deus, dessa dedicação que vamos tendo a respeito da palavra de Deus, nossa vida começa a se encher de louvor, de júbilo e passamos a ver na palavra de Deus esse testemunho sobre Deus e quanto mais vamos descobrindo do Senhor, mais vamos tendo anseio de entender quem Deus é, qual a sua vontade, como obedecer a sua vontade, como fazer a sua vontade. Uma terceira parte, versos 173 e 174, nós podemos ler também. Verso 173, tua mão esteja pronta para me socorrer. Verso 174, Senhor, anseio por tua salvação. Socorro, salvação. Verso 173, pois escolhi teus preceitos. Verso 174, tua lei é meu prazer. Eu escolhi, mas escolhi por quê? Porque ela é o meu prazer. Vemos aqui o anseio pela salvação de Deus. Veja, ele começa orando e ele pede direção de Deus, ele louva o Senhor e diz, eu tenho anseio por descobrir os teus testemunhos, o testemunho do Senhor, aquilo que Deus é, a sua vontade, e aqui temos esse anseio pela salvação de Deus. Ele sabe que está sendo cercado por inimigos, sabe que corre perigo, mas ele anseia pela salvação do Senhor, pelo socorro do Senhor, e ele firma essa confiança na palavra de Deus, e ele escolheu essa palavra, porque essa palavra lhe traz prazer e alegria. Diante de tudo isso, o verso 175, ele vai dizer, que eu viva para te louvar. Ajudem-me tuas ordenanças. O que significa isso? Ele mostra aqui qual é a razão da sua vida. Essa é a razão da nossa vida. Nós estamos aqui nesse mundo não para ganhar dinheiro, não para sermos famosos, não para ser reconhecidos pelas outras pessoas. Estamos aqui para a glória de Deus. Vivemos para a glória de Deus. E como é possível viver para a glória de Deus? Ajudem-me tuas ordenanças. Nós vivemos para a glória de Deus quando nossa vida se enquadra na palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é o nosso prumo, quando a palavra de Deus é a nossa bússola, quando a palavra de Deus é aquela que fundamenta nossas ações e a nossa vida. E aí o salmista termina no verso 176 de uma maneira muito curiosa. Ele diz, desgarrei-me como ovelha perdida. Vem buscar teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. É muito interessante que ele termina o Salmo apontando essa ação graciosa de Deus. O Salmo termina com um som de arrependimento e de um desejo sincero. Ele coloca-se como uma ovelha perdida. Ele coloca-se como uma ovelha que precisa do pastor. E aí ele diz, vem buscar teu servo. Porque quem faz essa tarefa é o pastor. A Bíblia nos compara como ovelhas. Somos ovelhas desgarradas. Sem Cristo, estamos perdidos. Isaías vai dizer que nós andávamos como ovelhas, desgarradas, sem pastor. E Cristo é o bom pastor que nos traz para junto do Senhor. O que esse versículo nos mostra? Que se nós tomarmos nossa posição, uma posição de independência, achando de que nós podemos andar sozinhos, nós vamos nos perder. Sempre temos que ter o senso de dependência de Deus, da mesma forma que a ovelha depende do pastor. E quando ele termina dizendo, pois não me esqueço dos teus mandamentos, isso é um lembrete para que a palavra de Deus esteja cravada em nosso coração, que ela seja uma verdade tão real em nossa vida que jamais possamos nos esquecer da palavra de Deus, que é a fonte, que é a base, que é justamente o alicerce da nossa vida espiritual.
Sem Cristo, estamos perdidos. Sem a palavra de Deus, podemos nos perder. Eis a razão por que ele termina desse modo de arrependimento e desejo sincero. Aqui terminamos a exposição do Salmo 119. Eu espero que você tenha sido edificado com a exposição deste texto. Amanhã, a partir de amanhã, vamos começar examinando outros textos e vamos estudar um pouco sobre as bem-aventuranças que estão lá no capítulo 5 de Mateus. Eu espero que você tenha um ótimo dia, que você cresça na graça de Deus, que você ame a palavra de Deus e que você tenha, como um salmista, o desejo e o anseio de viver para a glória de Deus. Um forte abraço e até amanhã.